Por que decidimos liberar temporariamente o plano de R$ 10? Bom, os conteúdos produzidos pela Brasil Paralelo buscam levar esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Queremos que o maior número de brasileiros tenha acesso ao que produzimos. Atuamos de forma independente e cada produção tem um grande custo para nós. Tudo o que fazemos é financiado pelos nossos membros assinantes. E contamos com mais membros para seguir produzindo mais conteúdos que transformam a cultura do Brasil. Chegamos ao menor preço possível, para que mais pessoas possam assinar a nossa plataforma e ter acesso a todas as nossas produções originais, que são os nossos documentários, trilogias e séries. Nos últimos 8 anos, produzimos centenas de conteúdos originais, e com apenas R$ 10 por mês, você pode ter acesso a todos eles em nosso plano anual. Toque em Saiba Mais e seja um membro assinante hoje mesmo. Muito obrigado e até breve. Olá, olá, sejam todos bem-vindos. E antes de mais nada, para quem está assistindo a gente pelo YouTube, eu já peço para curtir, compartilhar, comentar, ativar sininho, porque o caso é sério. E sim, vocês podem baixar o material e compartilhar nas redes de vocês, porque não temos problema com audiovisual. Hoje eu tenho o prazer de receber o senhor Arnaldo. Ele que é o pai do Adalton Marques de Azevedo, que virou uma vítima dessa violência, mas não é qualquer vítima, não é como os casos que nós estamos debatendo aqui. Adalton foi morto porque denunciou um abuso sexual infantil e a médica confirmou que havia lesões na criança. Como a gente tem que tomar cuidado com quem a gente mexe, porque a justiça do Brasil é uma mãe para o criminoso, ao invés de proteger o Adalto e sua família, ele acabou sendo assassinado. Muito obrigada por aceitar falar conosco, senhor Arnaldo. Tá ok. Obrigado a você. Senhor Arnaldo, já começo perguntando para o senhor quem era o Adalton, o que o Adalton fazia, quantos anos ele tinha, conta um pouquinho para a gente. Bom, meu filho tinha 32 anos na época, né? E ele era um filho assim caseiro. Ele trabalhava, né? Trabalhava no Pão de Açúcar. Ele era divorciado, então morava comigo, né? Depois que ele divorciou, ele foi morar comigo. Então, sim, era muito caseiro. Ele estava namorando com uma moça, né? E tinha a filha que na época já ia fazer 5 anos. Mas ele era muito tranquilo. Até para namorar, a gente tinha que empurrar ele, e emprestar o carro para ele ir, incentivava ele a sair, né? Porque ele ficava muito dentro de casa, né? Enfim, ele era uma pessoa do bem. Inclusive, no dia que ele morreu, foi num campo de futebol, né? E, assim, todo mundo estranhou porque achou que tivesse saído alguma briga, alguma coisa, mas, enfim, não teve nada naquele dia, né? Ele estava apitando o jogo e simplesmente terminou de apitar o jogo. E aí entraram as pessoas que acabaram assassinando ele, né? Seu Arnaldo, qual era o maior sonho do Adalton? O que ele queria? Bom, assim, é até interessante porque ele tinha acabado de ganhar um processo de uma empresa que ele tinha trabalhado e ele sofreu um acidente nessa empresa, né? Ele teve parte dos dedos da mão decepados na época, né? E foram anos de processo, né, contra a empresa e INSS, e ele tinha acabado de ganhar. Ele recebeu uma carta no dia 22 de novembro, né, dizendo que tinha ganho esse processo, que ia se aposentar por invalidez, né, mesmo porque o acidente gerou problemas psicológicos, né, ele tinha medo, sentia às vezes pânico, né, ele tinha vários problemas em função de ter sofrido esse acidente nessa empresa. E no dia 22 de novembro ele recebeu uma carta dizendo que ele ia ser aposentado e que ele ia receber uma indenização e eu comecei já, né, correr com ele, fomos para buscar alguns documentos, já que essa empresa ela está no Paraná hoje, né, mas ela tem uma base em Barueri, tem um depósito. Aí nós fomos lá pedir para a moça os documentos, o pessoal da empresa se prontificou rapidamente, né,
E aí, no dia 26, depois de 4 dias dessa notícia, ele foi assassinado. E ele falou que se ele pegasse esse dinheiro, ele iria comprar um carro para ele, talvez um terreninho para ele construir alguma coisa para ficar com a minha neta, né? Enfim, do dia 22 ao dia 26, ele foi assassinado, né? Então, depois eu tive que voltar nessa empresa, né? Para dizer que ele tinha falecido. Eu fui lá, eles me mandaram um documento para ir buscar lá, né, a prova de que ele tinha trabalhado na empresa. E aí eu falei, olha, ele faleceu. E as pessoas ficaram chocadas, porque foi 4 dias, né, 5 dias quando eu voltei lá. Mas em 4 dias ele foi assassinado, né. Então o sonho dele era comprar um carrinho e ficar bem com a filhinha dele, né. Seu Arnaldo, o senhor pode explicar para a gente o que aconteceu no dia 26 de novembro de 2017? Como é que se desenrolou? Olha só o que a gente conversou. Que ele denunciou o abuso de incapaz da própria filha, porque a esposa se meteu com o abusador, e isso é uma coisa que eu combato muito no canal. Mulheres, parem de enfiar homem para dentro de casa, pelo amor de Deus. Quando se tem criança pequena, só parem. E aí ele começou a receber diversas ameaças, inclusive quando ele conseguiu a guarda. O senhor pode contar para a gente o que aconteceu de fato, todo o andamento das coisas? Então, assim, ele havia recebido ameaças, nós inclusive temos essas ameaças por escrito, né? E assim, nós chegamos, quando ele recebeu essas ameaças, nós mudamos de endereço, porque nós morávamos em um bairro, acabamos indo morar em outro, e aí a minha filha, o esposo, a filhinha dela vieram também morar comigo, e nós moramos todos juntos. O meu filho divorciou e veio morar, nós morávamos todos juntos, eu, minha esposa, minha filha, genro, neta e o meu filho. E nós achávamos que não ia acontecer nada, né? Nós, na verdade, assim, não acreditávamos, né? Porque, assim, as ameaças vieram, assim, de pessoas que não tinham, segundo a gente pensava, não tinham antecedentes, né? Então, assim, nós achamos que não teria problema. Inclusive, quero deixar claro, esse rapaz foi interessante, porque quando eu fui na delegacia, eu levei provas, né? Algumas provas, algumas suspeitas que nós tínhamos, né? E eu quero deixar aqui, assim, que a gente continua com suspeitas, né? E vou explicar o porquê depois. Enfim, enquanto a gente estava morando nesse outro endereço, eu fui contratar o serviço de um rapaz e liguei para ele, ele falou, olha, senhor Arnaldo, eu vou estar amanhã em tal lugar, que era um campo de futebol. E eu falei, tudo bem. E eu fui encontrar esse rapaz no campo. E eu chamei meu filho de manhã, meu filho estava dormindo, eu chamei ele falou, eu vou junto, pai. Foi dirigindo o carro, nós chegamos nesse campo de futebol, de Várzea, aqui de Osasco, e eu conversei rapidamente com o rapaz, porque eu atrasei um pouco, o rapaz estava saindo, eu conversei com ele uns 10 minutos, e meu filho entrou no campo. E era o último jogo do ano, e é normal ter uma festinha, uma confraternização. O pessoal estava fazendo uma confraternização, como eu não frequentava o campo, e tinham muitos amigos meus lá, eu fiquei lá. Eu e meu filho ficamos mais um pouco lá. E aí ia acontecer o último jogo, eles me chamaram para apitar, eu não quis apitar o jogo. Eles pediram, o presidente do clube pediu para o meu filho apitar, meu filho se prontificou a apitar. O meu filho apitou o primeiro tempo, eu falei para ele, vamos embora, né? Porque a minha esposa estava em casa, a gente não tinha almoçado, eu cheguei no campo meio-dia, já eram quase 2 horas. E aí o meu filho resolveu apitar o jogo até o final. Meu filho apitou o segundo tempo, e quando o meu filho vinha saindo com os 22 jogadores, eu estava sentado bem na frente, já não tinha mais muitas pessoas no campo, né? Quando passaram 2 rapazes na minha frente, barba feita, cabelo arrumado, cada um com uma pistola. E eu estava sentado bem na frente de um portão que dá acesso para o campo, né? Para onde os jogadores passam. E esses 2 rapazes passaram na minha frente. Se eu soubesse, eu teria me atracado com eles ali, enfim, eles iam me matar também.
Mas eles passaram na minha frente e entraram no campo. Quando eles entraram no campo, eles apontaram a arma no meio dos 22 jogadores. E aí, um deles virou para o meu filho e falou, é você mesmo. Meu filho falou, sou eu que nem te conheço. O rapaz já efetuou um disparo, que pegou na mão do meu filho, atravessou o abdômen e ele caiu. Como ele era bem mais alto que eu, né? Ele caiu assim, já desacordado. Eu corri para cima dos rapazes lá, e um que estava mais próximo veio para cima de mim com a arma e começou a me bater, né? Eu tentando, chutando ele, né, tentando chegar no meu filho, e ele me batia com a arma e falava assim, não chega, não chega, não chega. Enquanto isso, eu estava ali naquela, vamos dizer, luta com ele ali, o rapaz que já tinha efetuado um disparo efetuou outros 2 disparos no meu filho, ambos na cabeça, né? E aí, eu fiquei sem reação. A única coisa que eu pensei foi pegar o meu filho no chão, né? Aí fui, levantei ele, ajoelhei no chão, tanto que eu machuquei os 2 joelhos, porque eu me joguei, peguei, ajoelhei ele e fiquei segurando a cabeça dele, né? E tentando ali falar com ele, né? E eu tive só a percepção de olhar para trás, olhei e vi por onde eles estavam saindo, né? Tem um portão grande de entrada. Eu vi que eles estavam saindo por esse portão, né? Então, a partir daí começou, né? Vamos dizer, uma luta. A gente já vinha numa luta, nessa questão toda desse suposto abuso, né? Eu falo suposto por quê? Quando eu fui para a delegacia no mesmo dia, prestei um depoimento lá. Depois de 2 dias, enterramos meu filho na segunda, na quarta-feira, eu voltei para a delegacia e dei um novo depoimento e levei algumas provas que a gente achava que tinha e um vídeo onde mostravam 2 carros chegando no local na hora do crime. Eles chegaram 3 minutos. Eles chegaram às 2h59, 2 carros com 5 rapazes, estacionam o campo, para você ter uma ideia, tem um estacionamento grande que cabem uns 70, 80 carros. Eles não estacionaram lá dentro, estacionaram numa rua atrás, um lugar distante. Eles estacionaram os 2 carros lá e foram a pé para o campo. Então eles chegaram às 2h59, às 3h02, o vídeo já mostra eles entrando no carro e saindo, e fugindo, né? E foi muito rápido, chamaram a viatura, chegou uma primeira viatura, que depois ligou, vieram mais umas 7, 8 viaturas, e foi aquele desespero, né? Minha filha foi correndo para lá, meus familiares, nós moramos próximo lá, só que eu estava morando no outro bairro, né? Mas, enfim, a notícia correu rápido lá, muitos amigos foram para lá também, ninguém entendia o que estava acontecendo, né? Até que eu fui prestar esse depoimento na delegacia e levei esse material todo. E o delegado, ele faz perguntas óbvias, né? Olha, saiu alguma briga lá no campo? Não, não saiu. Seu filho tinha inimizades? Olha, inimizade ele não tinha, mas ele já havia sido ameaçado. Ah, ameaçado por quem? E aí, na época, eu falei, mostrei o que nós tínhamos. Então, a partir desse momento, esse rapaz virou um suspeito, tá? Acontece que esse rapaz, ele me processou em 2019, tá? Ele acabou me processando, porque eu gravei matérias para Band, para Record, né? Brasil Urgente, Cidade Alerta e Cidade Alerta, Brasil Urgente e o outro programa lá do meio-dia, né? Do Gotino. Eu acabei gravando matérias falando para ver se a gente dava uma solução, porque a polícia tinha provas, mas não ia atrás do pessoal, enfim. O que aconteceu? Esse rapaz acabou me processando, ele ficou preso 30 dias, mas ele acabou me processando por calúnia, difamação e injúria. Foram 5 anos de processo e agora, no dia 30 de março desse ano, eu ganhei esse processo, né? Porque, imagine, como que ele pedia ainda indenização, pedia prisão, e assim, como que eu ia ficar preso, sendo que os verdadeiros assassinos do meu filho estavam todos soltos, né? Então, assim, eu acabei sendo processado por esse rapaz. Acontece que, assim, foram 5 anos eu respondendo esse processo,
no qual ele pedia indenização, ele queria que eu me retratasse como nos canais, nos programas, né, que era Balanço Geral, agora eu lembrei, Balanço Geral, Cidade Alerta e Brasil Urgente. Só que, assim, eu nunca cheguei a mencionar o nome dele, entendeu? Eu falava, só relatava o que tinha acontecido. Nós havíamos recebido ameaças e, após essas ameaças, meu filho foi assassinado, né? Acontece que, no decorrer das investigações, depois de um ano, a investigadora, que começou no caso lá atrás, encontrou uma conexão desse rapaz, que era o suposto mandante, eu falo suposto, né? Não posso falar que ele foi mandante, mas esse rapaz que, na época, a própria polícia achou que ele era um suposto mandante, a polícia começou a investigar a vida desse rapaz e encontrou uma foto desse rapaz com a esposa do rapaz que atirou no meu filho, entendeu? A polícia encontrou outras provas, por exemplo, o carro desse rapaz que atirou no meu filho foi encontrado próximo do trabalho dele, num local em Alphaville, Barueri, ali, Tamboré, né? Então a polícia foi encontrando algumas evidências, vamos dizer, que ligava, que fazia uma conexão, né? Então, o que acontece? Eu levei muito material para a polícia, né? Fui conversar com muitos delegados, conversei com o delegado regional de Osasco, fui várias vezes, conversei com delegados de São Paulo, fui na corregedoria da polícia. Olha, eu fiz de tudo, fui no Ministério Público inúmeras vezes, fiz um documento, levei no Ministério Público pedindo providências, né? Pedindo que a investigação seguisse, né? Em determinado momento, quando eu fiz esse documento, que eu levei no Ministério Público, que esse documento trazia, vamos dizer, informações lá que podiam complementar a investigação, a minha ideia era ajudar, né, na investigação, que havia um inquérito, né? E aí eu levei esse documento no Ministério Público, o processo que até então tinha umas 200 páginas, passou para 1.900 páginas. Por quê? Como eu indiquei algumas pessoas que eu achava, eu falava, fulano foi suspeito de fazer isso, fulano foi suspeito de ter feito a conexão, outro fulano foi suspeito de fazer a ligação dizendo que eu estava no campo naquele dia e hora com o meu filho, né? Então, eu levei um documento meio que mastigado para a polícia. O que acontece? O promotor colocou esse documento dentro daquele inquérito, né, daquela investigação. Então, todos esses suspeitos acabaram constituindo advogados e aí eles reviravam as minhas redes sociais. Eles conseguiam liminares, para você ter uma ideia. Eu recebia direto oficial de justiça na minha casa. Por quê? Eles achavam uma postagem simples que eu fazia assim, eu colocava lá no Facebook ou no Instagram, colocava assim, olha, meu filho foi morto já faz 1 ano, até agora ninguém foi preso. Quem são os assassinos do meu filho? Eles viam essa postagem, entravam na justiça, o juiz ia lá, dava uma liminar, o oficial de justiça ia na minha casa e me obrigava, tinha 24 horas para tirar a postagem, porque senão eu ia ser preso, enfim. E isso aconteceu várias vezes, né? Ou seja, era uma tentativa de me fazer ficar quieto, de me calar, era uma tentativa de me fazer me afastar do caso, né? Me afastar do caso, porque assim, eu cobrava da polícia uma solução, eu cobrava que a polícia investigasse, e nada, passou 1 ano e meio, quase 2 anos, foi quando eu resolvi, né, tomar essa atitude de ir para a TV e também fui no Ministério Público, levei esse documento, né? Então eles reviraram as nossas redes sociais, tipo assim, meu filho tinha postado um dia uma questão de uma arma, né? Uma arma, mas era uma questão assim sobre armamento. Tipo, igual a pessoa fala assim, olha, eu acho que todo mundo tem que andar armado para se defender, né?
Coisa que, assim, uma pessoa do bem, né, ela pensa, fala, poxa, eu vou ter uma arma na minha casa, né, e a gente sabe que esses estatutos que desarmaram a população acabaram ajudando os bandidos. Então, meu filho fez uma repostagem, meu filho pegou uma postagem, alguém que postou e repostou. E eles reviravam, achavam essas postagens, nossa, às vezes cobrando alguma coisa. Uma vez eu fui na frente da delegacia e a intenção era fazer mesmo barulho, né? No sentido de que o delegado, alguém visse e falasse, ou a própria imprensa visse e pegasse o caso. E aí eu fui uma vez para frente da delegacia e falei, olha, tô aqui na frente da delegacia, gravei um vídeo, ó, tô aqui, vim cobrar respostas tal, e filmei, né? Postei no YouTube. Dali a pouco, oficial de justiça na minha casa. Aí a oficial de justiça, ela conhecia o caso e ela até me deu o telefone dela, falou, senhor Arnaldo, eu sei que o senhor está passando, se o senhor quiser conversar, enfim, acabou ficando meio que, assim, uma pessoa que se comoveu com a gente, né? Mas, enfim, eu fui processado e, assim, nós fomos, assim, pressionados de todas as maneiras para não mexer no caso, né? No final, descobrimos que um deles, que é o suposto atirador, né? Porque como o processo está parado, seria o suposto atirador segundo a polícia. Por quê? Esse rapaz aparece nas filmagens, tá? Ele aparece, é o carro dele que foi apreendido, esse carro está preso até hoje, tá? E esse rapaz, ele não chegou a ir preso, mas um rapaz que estava junto com ele ficou preso 6 meses, né? Então, esses supostos participantes aí desse homicídio, do homicídio do meu filho, depois foi se descobrindo conexões entre eles, entendeu? Mas mesmo assim, a justiça considerou que as provas eram frágeis, né? Uma pessoa que era um amigo meu de infância, hoje nós desfizemos amizade, eu desfiz amizade, esse rapaz, ele chegou a confessar que ele chegou a ser ameaçado por uma outra pessoa que chegou informalmente e falou para ele, falou, olha, toma cuidado, assim, assim, assim. Ele entendeu como uma ameaça direta, né? Porque a pessoa falou, olha, você já viu o que eles são capazes de fazer, né? Então você toma cuidado. Esse rapaz era meu amigo de infância, ele foi uma testemunha protegida na última audiência que nós tivemos. Quando chegou lá, ele mudou a versão dele. Ele tem filho pequeno, ele ficou com medo e mudou ele mudou a versão inicial dele, né? Me desmentindo, entendeu? O que aconteceu? O próprio chefe da investigação, que era uma pessoa muito decente, chegou a me confessar, falou assim, ó, senhor Arnaldo, tá vendo? Ele é seu amigo, né? Ele é seu amigo, então, o que a gente, ele é seu amigo, e a gente não dá para confiar, né, nos amigos, né? Eu entendi a situação dele, né, enfim, porque ele tem filho pequeno e tudo, né? Mas, enfim, aconteceu isso, né? E foi assim, para nós foi muito complicado, né? Porque, além de perder o filho, né? De ver o filho sendo assassinado, eu chego a falar isso na reportagem, né? Que eu falo assim, que eu descobri que tem coisas piores do que perder um filho, né? A repórter pergunta, mas tem coisa pior? Eu falo, sim, porque você pode perder um filho que o avião caiu, o cara estava viajando, né? E o avião caiu e ele morreu. Você pode perder um filho que foi fazer uma viagem, o carro desgovernou, bateu, capotou, a pessoa morreu um filho que estava enfermo. Então, assim, você perder um filho assassinado já é trágico, né? Então, você perder um filho assassinado, e além de perder o filho assassinado, você vê o seu filho sendo assassinado, né? E ainda você é punido com a injustiça. Então, é pior, né, você ver o seu filho sendo assassinado e não ver justiça. Então, isso é pior do que perder um filho, né? Então, aconteceu tudo isso, né? O rapaz acabou ainda me processando. No final, agora em março, né? Nós tivemos a última audiência e eu ganhei porque eles acabaram não indo, né?
nem ele, nem as testemunhas, nem os advogados acabaram indo, e eu acabei ganhando, né? Mas, assim, o Ministério Público, né, já havia, assim, se manifestado numa outra audiência, né? Então, assim, havia meio que um consenso de que eu já havia sido vítima e já havia pago um preço, né? Na final, eu perdi o meu filho, né? Meu filho foi assassinado. Então, o cara ainda queria que eu pagasse 40 salários mínimos e ainda fosse preso caso eu não pagasse, e ainda fizesse uma retratação nos canais, né? Record e Band, nos mesmos programas que eu gravei lá. Sendo que eu também só respondi perguntas, as moças me perguntavam, né? O que aconteceu com o seu filho? Ah, meu filho foi assassinado, mas por quê? Ah, ele foi assassinado, nós acreditamos que foi por causa de ameaças. Quem ameaçou? Foi fulano. Então, eu fui implicado, né, e quase fui condenado por falar a verdade, basicamente, né? Por contar o que aconteceu, né? Enfim, mas a gente sabe que a tentativa era de me fazer realmente parar, né? Para que eu não continuasse investigando, não continuasse pressionando a polícia. Minuto Saúde Vitae Gold. Ei, para um minutinho, presta atenção, porque o recado que eu trago agora é de extrema importância. Hoje, no Minuto Saúde, eu trago meu amigo Rafael Lopes. Tudo bom, Rafael? Tudo ótimo, Poli, e você? Graças a Deus, tudo bem. Você sabe que eu estava lendo um artigo esses dias? E aí fala que no Brasil, antes da pandemia, existia cerca de 10% da população ansiosa. Pós-pandemia, triplicou, foi para 30%. Só que tem um detalhe. Hoje, cerca de 70% da população sofre com irritabilidade, algum tipo de nervosismo, insônia, que pode também gerar quadro de ansiedade. Qual é o papel do Vitae 7 em 1 não só para o corpo físico, mas para a mente das pessoas? Excelente pergunta, Poli. São consideradas as doenças do século e como o Vitae 7 em 1 vai ajudar nesse caso? O magnésio presente no Vitae 7 em 1 estimula diretamente a produção de hormônios, como serotonina, ocitocina, dopamina, que ajudam a trazer bem-estar e evitar índices de estresse, de ansiedade e de depressão. Um poderoso aliado com eficácia comprovada, Poli. Isso é maravilhoso, né, Rafa? Porque cuida da saúde cardiovascular. Então, para você que tem hoje uma pressão alta, se você sofre com diabetes, tem um problema cardiovascular, uma arritmia cardíaca, o uso do Vitae 7 em 1 é indispensável. Agora, para quem tem dores, Rafa, ele também vai ajudar? O maior aliado que a gente pode ter, magnésio, colágeno tipo 2, que ajuda a restaurar as cartilagens, poderoso anti-inflamatório, limpa o organismo, é fundamental para a nossa saúde. Completo. E a gente vai trazer para você uma promoção que é completa também, né? Tem desconto, tem presente, tem prazo para você pagar. 0800 025 2024. Ligue agora e garanta já quanto de desconto? Primeiras 50 ligações, metade do preço e leva de presente a erva de Santa Maria para ajudar a aliviar as dores. Começa a pagar só depois que tomar o produto. 0800 025 2024. É ligar e aproveitar. Seu Arnaldo, eu só quero pedir desculpa aqui para a audiência que meu filho estava berrando, como vocês ouviram, mas o meu filho é não verbal e ele só se comunica desse jeito que vocês já estão acostumados, mas o pessoal que está chegando agora não está, então é por conta disso. Meu filho, ele não fala, ele é não verbal e ele se comunica gritando. Pedidos de desculpas feitos. Seu Arnaldo, uma coisa que eu não entendi muito é em relação à investigação. O senhor que teve que fazer investigação, foi isso? Então, quando nós contamos o caso, todo mundo fica estarrecido, né? Por quê? Assim, eu falo que eu nunca tinha sido experiente, né? Nessa questão de perder filhos, né? Foi o primeiro filho que eu perdi, né? Espero que seja o único, né? Enfim, o que acontece? Nós levamos algumas provas para a polícia. As provas das ameaças, né? O rapaz falando com a esposa no WhatsApp. Então, eram mensagens dos telefones deles, né? Tudo impresso. Essas mensagens que eles trocavam foram colocados dentro de um processo que estava em segredo de justiça, que era o processo de guarda da minha neta, tá? Então, nós levamos isso, né?
porque ele foi publicizado na época, né? Eles colocaram dentro do processo e eu não divulguei isso para ninguém. Isso só foi levado para a polícia, tá? E o que acontece? Passados 1 ano e pouco, nós tivemos uma situação que, olha, eu vou te falar que quando a gente conta a história toda, você vê que são 7 anos, né? De várias coisas que aconteceram. Mas, passado 1 ano e meio, mais ou menos, da morte do meu filho, uma viatura foi na minha casa. Eu morava num sobrado, uma viatura da Polícia Civil bateu lá umas 6 e pouco da manhã. Minha esposa viu, saiu rapidamente, né? Ela acordou quando bateram lá, ela viu que era a Polícia Civil e desceu e atendeu o rapaz e logo em seguida eu desci, né? E quando eu desci, o que aconteceu? O rapaz já estava conversando com a minha esposa e o rapaz falou assim, olha, nós viemos aqui conversar com o Adalton. Meu filho já estava morto há quase 1 ano e meio. A minha esposa pegou e falou para mim assim, falou, olha, eles estão atrás do Adalto, porque nós achamos que era a polícia lá para levar informações dos assassinos dele, né? Nós pensamos que eles chegariam lá e falaram, nós prendemos lá uma pessoa, viemos fazer um reconhecimento, o senhor pode ir até a delegacia, como já tinha acontecido outras vezes. Eu perguntei pro rapaz, falei, o que vocês querem com meu filho? Aí o policial falou assim, não, nós estamos aqui com um mandado para ele. Eu falei, mandado pro meu filho? Meu filho já tá morto, faz 1 ano e meio. Aí o rapaz falou, é mesmo? Eu falei, meu filho foi assassinado e tal. Eu falei, esse mandado é do quê? Eu não sei, o senhor tem que ir lá na delegacia, X, falou qual o distrito, o senhor tem que se informar lá. Eles sabiam, mas não quiseram me falar lá, entendeu? O que aconteceu? Eu peguei na hora, me troquei e fui na delegacia. E entrei muito bravo na delegacia, uma escrivã veio me atender, né? Porque eu falei, não é possível. O pessoal tá atrás do meu filho tá morto. Eu entrei na delegacia, essa moça veio, me atendeu muito bem, me levou até o delegado, eu expliquei pro delegado, o delegado pediu desculpas e me falou que era um mandado de prisão por pensão alimentícia. Eu falei, doutor, como é que pode um negócio desse? Meu filho tá morto, está enterrado, já faz 1 ano e pouco. E aí ele pediu desculpas ali, falou que o pessoal não sabia o que era, mas eles sabiam o conteúdo, porque era uma operação da Polícia Civil, que eles estavam atrás de pessoas que realmente deviam pensão. Eu voltei para casa. Passados uns 15 dias, voltou uma equipe da mesma delegacia na minha casa e bateu lá de novo atrás do meu filho, chamando pelo nome dele. Aí eu desci muito bravo. Eu desci e aí falei, o que vocês querem aqui? O rapaz falou assim, nós queremos falar com o Adalto. Falei, você quer falar com o meu filho? Peraí. Aí falei, tá aqui, ó, ele tá enterrado aqui, ó, no cemitério tal. Pode ir lá, que ele tá lá, 1 ano e meio já que ele tá lá. Aí o rapaz falou, me desculpa, eu não sabia. Falei, como que não sabia? Eu já fui na sua delegacia, falei com o doutor fulano lá, que vieram dois investigadores aqui há uns 15 dias atrás do meu filho. Eles queriam prender o meu filho tá morto, meu filho foi assassinado. Vocês não dão uma resposta no caso dele, até agora eu não sei quem que matou, qual o motivo, porque até hoje nós não sabemos quem matou meu filho, tá? Não sabemos o motivo, eu não posso falar que foi o fulano, que foi o ciclano, mesmo tendo filmagem dos caras chegando, sabe? Mesmo tendo o depoimento deles, eles alegando que chegaram no Campo Cedo, eles não sabiam que tinha uma filmagem que mostrava que eles chegaram, eles ficaram menos de 3 minutos no local. E no depoimento deles, eles mentem, eles falam que estavam lá assistindo o jogo, que ouviram os tiros e saíram correndo. Mas a filmagem mostra que eles chegaram só para matar o meu filho. Eles chegaram e saíram. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos tudo isso. Então, hoje eu não posso falar que eles mataram meu filho. Eles são suspeitos, entendeu? Suspeitos ainda segundo a polícia. A polícia alega que eles são somente suspeitos. E a justiça acatou isso, entendeu? Aí, o que aconteceu? Quando
essa segunda ida dos policiais civis na minha casa para prender o meu filho, aí eu fiquei bravo, aí eles me pediram desculpa novamente, eu falei, olha, vocês não se comunicam? Ninguém informa o óbito, a delegacia que está cuidando não informa, isso não entra num sistema para as pessoas, o outro tribunal, cartórios, encerrarem esse processo de pensão alimentícia. Aí eu falei assim, perguntei, né, falei pro rapaz, vocês não têm essa comunicação aí? Ele me pediu desculpas lá e foram embora. Após isso foi que eu decidi, que eu resolvi que eu tinha que fazer alguma coisa, tá? Foi quando eu gravei, e assim, não fui eu também que liguei, né? Eu conversei com algumas pessoas, né, dos grupos que a gente faz parte, do grupos de pais de vítimas que passaram a mesma coisa que nós, né, famílias de vítimas e pais ali que até hoje estão sem justiça. Eles me orientaram e falaram, olha, posso passar o seu contato para o pessoal da TV? Falei, pode, não tem problema, porque não é possível que isso continue assim. Quer dizer que o meu filho vai ser preso, eles querem prender o meu filho por pensão, e quem matou meu filho está solto, ameaçando nós ainda. Foi quando eu fui e gravei essas matérias na TV, né? Gravei uma primeira, depois a outra emissora acabou entrando em contato, eu não sei como que eles fazem isso, e foram na minha casa e gravaram matéria, saíram de lá, foram no campo, eu nem sabia que iam no campo, enfim, foram lá no campo, teve uma equipe que foi no campo, mas não foi permitida a entrada lá, uma outra equipe conseguiu essa entrada no campo, enfim. E aí eles acabaram gravando essas matérias comigo, né? Então aconteceu, o contexto todo basicamente foi esse, né? E eu tive, na verdade, assim, o que aconteceu? Quando eu gravei essas matérias, um pouco antes, eu comecei a juntar e fazer algumas narrativas, né? Porque eu achava assim, se eu fizer uma narrativa e eu colocar as pessoas, cada uma no seu devido lugar, né? Suspeito de ser mandante, suspeito de fazer a conexão. Por que suspeito de fazer a conexão? Porque ele morava perto do atirador, do pai do atirador, já tinha antecedentes criminais. O outro suspeito porque era familiar, me viu lá no dia, no local, me tratou diferente. Então, como tinham essas coisas todas, eu fui montando um quebra-cabeça, fiz uma narrativa e apontei as pessoas. Não apontei ninguém como executor, enfim, como mandante, sim, eu sempre coloquei todos como suspeitos. E a minha ideia foi levar esse documento e entregar na mão do promotor, para que o promotor passasse esse documento para o delegado. Porque até então o delegado já não me recebia mais, o delegado já tinha cortado a minha comunicação, né? Tanto que eu tive que ir na corregedoria em São Paulo, não tive sucesso na corregedoria, na ouvidoria de Osasco, tive que ir para a corregedoria em São Paulo, né? E quando eu fui lá, contei o caso, o delegado que me atendeu lá, muito solícito, né? Fez um ofício e colocou dentro do meu documento. Esse documento foi para a mão do promotor de justiça, aqui de Osasco, e depois esse promotor colocou esse documento, né, que eu chamei de dossiê, né, com indícios, com coisas que eu achava que tinham alguma relevância, né? Ele colocou dentro do inquérito, e esse inquérito voltou para a mão do delegado, né? Inclusive, quando volta para a mão do delegado, eu acabei criando uma inimizade com o delegado, do delegado com alguns investigadores, porque os investigadores, eles me municiavam de informações, né, a pedido do próprio delegado. Quando eu ia na delegacia quase todos os dias, e o delegado não aguentava mais me ver lá, né? O delegado nomeou alguns policiais lá para me atender. Então, quando eu ia lá,
eu procurava esses investigadores, né? E eles me falavam, olha, seu Arnaldo, tá assim, fulano foi intimado, vai depor, né? Tanto que um dia eu não sabia que um deles ia depor e fui na delegacia. Quando chegou lá, eles ficaram desesperados, né? Me puseram para correr de lá. Não, o senhor não pode ficar aqui porque fulano tá aí dentro, vai ser ouvido hoje, né? Então, eles ficaram desesperados e me mandaram embora. Então, eu fiquei assim, na época, né, eu não sabia exatamente o que fazer, né? Então, quando eles me mandavam informações, eu printava essas informações e coloquei tudo nesse documento. Então, ficou um documento de mais de 100 páginas, né? Nesses documentos, eu pegava, assim, por exemplo, eu pegava o suposto atirador, né? Eu levantava a ficha criminal dele na internet, puxava lá indícios, puxava informações, né? Puxava informações de que da reincidência dele no crime, né? Empresas que ele tinha no nome, os comparsas, pessoas que já haviam sido presas com ele, né? Endereços ligados a ele, ligados aos outros rapazes que a gente já tinha identificado, que a polícia tinha identificado, né? Porque depois que meu filho foi morto, depois de uns 15, 20 dias, um dos rapazes foi preso com o carro que o atirador chega, né? Eles chegaram em 2 carros. O rapaz que estava dirigindo um carro chega dirigindo o carro que estava o atirador e o outro rapaz armado e mais um, né? Então, ali criou a conexão, né? Porque um rapaz chega lá e fala, não, eu fui lá, eu estava no campo assistindo o jogo. Só que depois de uns 15 dias ele foi preso dirigindo um outro carro. Esse outro carro se vê claramente saindo o atirador, né, o outro rapaz, e um terceiro que era um motorista. Então, as coisas foram se encaixando. Para nós estava tudo muito claro. Estava tudo muito claro da participação de todos, de todos. Um rapaz que estava no campo, que eu falei que ele era o suposto, teve a suposta participação de ter avisado, ligado e falado, olha, fulano está aqui hoje. Esse rapaz foi depor, depois de alguns meses, 2 meses, esse rapaz contou muitas mentiras. Então, quando esse rapaz foi depor lá, eu tive certeza da participação dele. Por quê? Porque ele contou muitas mentiras. Inclusive, aqui tinha conversado comigo naquele dia. E ele não tinha conversado. Quando ele me viu no local, estava ele e um outro amigo meu que confirmou. Quando ele me viu no local, ele meio que se esgueirou. Coisa que ele nunca fazia, né? Porque tinha amizade, né? Ele ficou longe, ficou me olhando meio suspeito, né? Então, nesse meu documento, eu coloquei que esse rapaz, ele era o meu suspeito de ter ligado e avisado que nós estávamos lá, porque só ele estava lá, né? Era um lugar que eu não estava frequentando, meu filho também não estava frequentando, então alguém dali do campo ligou. Eles foram, chegaram próximos e ficaram ali esperando acabar o jogo. Quando acabou o jogo, ele ligou e falou, ó, tá acabando o jogo. Foi exatamente a hora que meu filho vinha saindo e eles entraram, entendeu? Então aconteceram as coisas assim, para nós estava muito claro, mas para a polícia não tinha conexão nenhuma, né? Enfim, a justiça também enxergou assim. Pergunta uma coisa para o senhor, seu Arnaldo, esses meninos, esses assassinos, eles são filhos de pessoas influentes? Olha, que eu saiba, não. Assim, são muito simples, assim, não tem ninguém de influência, mas o rapaz que atirou no meu filho, ele foi identificado, né, depois de alguns dias, depois que o primeiro rapaz foi preso, dirigindo o carro dele, a polícia perguntou, de quem é esse carro? Esse carro é de fulano, esse carro citou o nome do rapaz, e a polícia levou umas fotos, eu reconheci ele, porque eu fiquei de frente com ele e com o outro. O que aconteceu? A polícia veio falar para mim, os policiais, senhor Arnaldo, o senhor toma cuidado que esse rapaz é traficante, né? Ele é traficante, e aí ele não é, segundo, né, os policiais, ele não faz parte de facção,
porém, ele tem um bom relacionamento com a facção. E ele tem alguns pontos de drogas, né? E, enfim, e ele é faccionado, né? Eu já tinha, assim, já desconfiava, eu não conhecia nenhum deles, tá? Não conhecia ninguém dos que nós vimos lá, mas eu estava desconfiado que tinha, assim, porque para assassinar do jeito que eles mataram meu filho, a própria polícia falou, porque assim, imagine, eu não tinha experiência com nada, quando eu cheguei lá, que nós contamos como foi, a polícia viu a filmagem, a polícia falou, olha, foi um crime de mando, a polícia usou o delegado falou, foi um crime de mando, né, foi um crime encomendado, mesmo porque eles teriam me matado, eu cheguei a entrar em vias de fato com um deles, né, que não me deixava chegar próximo do outro, que já tinha tirado do meu filho. Então, o delegado falou, olha, com certeza foi uma morte encomendada, porque senão ele matava meu filho, matava qualquer outro que estava do lado. Tinham 22 jogadores e meu filho no meio. Quando ele deu o primeiro tiro no meu filho, os 22 jogadores saíram correndo. E eu fiquei lá, eu fui para cima deles, e comecei a brigar, e depois ele deu mais 2 tiros no meu filho, e eles poderiam ter me matado. Mas segundo o delegado falou, não, eles receberam, com certeza deve ter sido uma encomenda para matar uma pessoa só. Então, assim, filhos de pessoas influentes, a gente não tem noção. Os outros rapazes, até onde nós sabemos, são pessoas simples, mas são ligadas ao tráfico, né? Nós sabemos, assim, também, meio que por alto, também não sei quem, não posso apontar nada, mas segundo os policiais, né, quando esse rapaz foi identificado, um advogado que normalmente defende faccionados, foi na delegacia, esse advogado, se não me engano, nem aparece no caso, mas ele foi lá, conversou, se apresentou como advogado de um deles lá, e segundo os policiais, depois da ida desse advogado lá na delegacia, o processo parou, o inquérito, né? O inquérito ficou parado. E os policiais falavam, olha, senhor Arnaldo, se o senhor não tiver conhecimento na cidade, o negócio não vai andar. E eu achava estranho isso, porque assim, eu estava muito confiante de que a polícia daria uma resposta, né? Porque você tem filmagens, né? Eu acredito o seguinte, você vê a filmagem, 2 carros chegando, né? Eles chegam, depois de 3 minutos, estão entrando no carro e estão fugindo. Aí, eles foram depor, eles não sabiam que tinha essa filmagem. Eles falaram, não, a gente estava lá assistindo o jogo, estava de boa. Que hora você chegou? Eu cheguei 11 horas, cheguei... Você entende? Então, assim, quem conta uma mentira, né, tá querendo encobrir alguma coisa. O delegado, inclusive, fala assim, poxa, no campo tem tantas vagas, tem um campo que ele tem fechado, todo de alambrado, tem muro, né? A prefeitura colocou grama sintética, é um lugar que o prefeito frequenta, né? Outras autoridades do município frequentam. O delegado chega a perguntar para eles se tinha tantas vagas para estacionar, já era no final do, vamos dizer, no domingo à tarde, último jogo do ano. Por que vocês não deixaram os carros dentro do estacionamento? Aí o rapaz fala, eu tinha medo que roubassem o meu carro. O delegado fala, poxa, mas então era mais fácil você deixar o carro próximo de você, né? Ah, não sei o que, deu uma desculpa lá, eu deixei numa rua. Então, assim, ele não sabia que nessa rua tinha uma câmera e ele deixou embaixo da câmera, né? O outro foi lá, prestou um depoimento, confirmou a mentira do outro. Você conhece fulano? Não conheço. Mas por que você está com o carro dele? Entendeu? Tá, agora eu lembro, é o fulano, né? Então, assim, essas respostas, assim, com a intenção de desviar a atenção, de proteger um ou outro, né? E depois nós descobrimos que ambos já haviam sido presos, né? Um foi preso por porte de arma, munição, o outro foi testemunha dele. Esse que foi testemunha foi preso por porte de drogas, o outro foi testemunha. Enfim, tinham muitas conexões, né? Mas eu acho que o negócio pegou exatamente quando
foi identificado o rapaz que atirou, que eu reconheci ele. A polícia descobriu que ele tinha muitas passagens, inclusive uma passagem grande por tráfico de drogas, que a polícia não quis nem me passar, porque tinha até implicação com a Polícia Federal, eu não sei qual que é o nível de tráfico, mas chegou nesse nível, né? Então, eu tive que acabar investigando, eu tive que acabar indo atrás, até para descobrir quem que eram as pessoas. A polícia só chegou nesse primeiro rapaz porque eu levei lá filmagem, né? Levei a placa, eu imprimi a placa, ampliei, imprimi, forneci para a polícia, levei foto, printei fotos, fiz fotos aéreas do local lá, levei para a polícia mostrando que tinha lugar no estacionamento, e o rapaz optou por deixar numa rua escondida os 2 carros. Então eu fui levando todas essas coisas, né, para a Polícia Civil, que é o SHPP, né, que é o setor de homicídios e proteção à pessoa. Então, assim, eu estava muito confiante que eles iam levar isso para frente, né? Só que quando eu fui perceber, já era um ano e pouco, e alguns policiais me falavam: "Ó, senhor Arnaldo, o negócio não vai andar. Aconteceu isso, isso e isso. Se o senhor também não tiver conhecimento", né? E eu perguntava: "Mas conhecimento como? Conhecer o prefeito?" Porque eu conhecia o prefeito, né? Inclusive, o prefeito, ele frequentou uma igreja evangélica aqui, que eu fiz parte durante 30 anos, né? Fazia parte da diretoria dessa igreja. E o prefeito, depois, bem mais novo que eu, o prefeito acabou frequentando essa igreja com a esposa, com as filhas. Então, eu achava que era esse tipo de conhecimento. Conhecer o prefeito? Eu conheço o prefeito. Eu fui, inclusive, no gabinete do prefeito, conversei com o prefeito, conversei numa festa com o prefeito, fui no gabinete, conversei com assessores, conversei com vereadores, né, que nós conhecíamos. Enfim, eu conversei com autoridades do município inteiro. Quando eu comecei a ir para São Paulo, conversei com algumas pessoas de São Paulo, eu ouvi o seguinte: olha, em Osasco as coisas não andam. Tanto que, quando meu filho morreu em 2017, eu ia lá cobrar do delegado, né? Ia saber como que estava o nível de investigação, como que estava o inquérito. Eu ia lá perguntar para ele. Ele me mostrava pilhas e pilhas de inquéritos que estavam sem solução. Ele me mostrava, né, para justificar que não era. Inclusive, ele falou para mim algumas vezes na minha frente. Ele falou: olha, senhor Arnaldo, não é só o caso do seu filho, tá, aqui na cidade. Nós temos tantos casos de 2009, 2010, 2011, 2012. O meu tinha acontecido em 2017. Então, assim, a informação que a gente tinha é que haviam mais de 200 inquéritos, porque, inclusive, inquéritos da polícia, né? Por exemplo, a polícia matou tantos lá. Esses inquéritos iam também para o SHPP. Então, porque ia ser investigada a autoria, enfim, né? Não estava definido quem foi que atirou, enfim. O fato é que eu ia lá, tinham muitos inquéritos, muitos. O delegado me mostrava os inquéritos. E eu, depois de algum tempo, acabei conhecendo pessoas que tiveram também seus familiares mortos em Osasco, e os inquéritos estavam lá parados também, né? E assim, se não fosse aquele inquérito que tinha prova robusta, né? O cara matou, andou 500 metros, 100 metros, foi preso com a mesma roupa, com a arma do crime, foi feita a perícia, o cara estava com o carro, né? Tinha motivo aparente, tinha ameaça. Se não for assim, os casos que não tinham essa robustez, vamos dizer, de provas, ficavam lá empilhados, um em cima do outro. Tá? Eu conheci várias pessoas porque quando eu comecei, eu fui com o caso do meu filho, passou na TV, eu fazia parte, né, faço até hoje parte de grupos de vítimas, e tem
todas as vítimas lá, a maioria, a grande maioria que tem lá, são casos que passaram na mídia, casos que deram bastante repercussão. Então, algumas pessoas entravam em contato, falavam, poxa, Arnaldo, olha, também perdi meu filho, também perdi meu irmão, né? Uma moça me procurou que o irmão dela foi assassinado, né? Em Osasco, aqui também, e ele era uma pessoa conhecida, porque na época ele era cabeleireiro de famosos, era chamado assim, foi assassinado, o caso ficou sem solução, né? Essa moça acabou sendo ameaçada, foi embora de Osasco, enfim. Assim, a gente entra num universo, na verdade, que você não sabe aonde você está entrando. Você foi empurrado para aquilo, depois você recebe imposições, né? Imagine eu, tive meu filho assassinado, ter que cobrar numa delegacia que a investigação aconteça, né? Ter que cobrar avanços, depois eu ter que levar provas, né? E eu fui ler, fiz cursos, né, de criminalista, fiz outros cursos, tudo nessa área de criminologia, para entender algumas coisas, né? E ver, a Constituição também fala, a Polícia Civil, ela tem a obrigação de me dar uma resposta, de fazer justiça, não é para mim só, não, é para a sociedade. É obrigação, segundo a Constituição, né? Obrigação da Polícia Civil, né? Investigar o meu caso e me dar uma resposta. Agora, depois de tantas coisas que tinham, não se tem uma conexão, a polícia viu poucos indícios, né? Por exemplo, a questão do suposto mandante, né? Conhecer a esposa do suposto atirador, sendo que eles moram em bairros totalmente distantes, opostos em Osasco, né? Não seria uma evidência, né? Não, será que isso não é algo para se investigar? Porque o rapaz chegou lá, o delegado, no depoimento dele, o delegado pergunta, você conhece fulano? Fala o nome do rapaz. Ele fala, não conheço. Você não conhece? Não conheço. Você tem certeza? Tenho certeza. E a esposa do fulano, você conhece? Isso está no depoimento dele. Ele fala, não conheço. O delegado repete, você conhece a fulana? Repete o nome dela. Ele fala, não conheço. Aí, o delegado fala, olha, rapaz, eu vou te falar. Se você mentir para mim, você pode até ser preso, hein? Você não conhece a fulana? Ele fala, não conheço. O delegado mostra uma foto dos dois juntos. Ele com a esposa do suposto atirador. E aí, segundo o investigador que estava no dia, no depoimento, o investigador falou que ele se enrolou demais, depois que viu a foto, né? Porque o delegado avisou, ele falou, olha, se eu te pegar na mentira aqui, você pode ser preso. E o delegado mostrou a foto, uma foto que havia sido excluída do Facebook e a polícia conseguiu resgatar, né? Enfim, aí eu te falo, né? Como que essas coisas todas para a polícia pareceram, no final, né? Pareceram sem conexão, porque para nós tinha tudo a ver. Para nós tinha tudo a ver. Todos eles mentiram nos depoimentos, todos eles se conectavam, tá? Ficou provado isso, porque o atirador morava perto do pai de uma das pessoas envolvidas, né? Essa pessoa que possivelmente fez a conexão, que apresentou, né? Olha, vou te apresentar uma pessoa aqui que mata por dinheiro. Você tem como pagar? Né? Ele mata. Essa pessoa que nós achamos que lá atrás foi a pessoa que fez essa conexão, tinha passagens pela polícia e nós não sabíamos. O próprio delegado falou, essa pessoa já se envolveu num latrocínio lá atrás, enfim. Informação do próprio delegado, porque nós não conhecíamos as pessoas, entendeu? Nós vimos as pessoas e suspeitávamos de outras. Então, nós não temos até hoje de que essas pessoas têm alguma influência, mas uma delas era ligada ao tráfico, né?
E isso aí nós ficamos sabendo pela própria polícia, a polícia falou e nos alertou no sentido de que era perigoso a gente ficar mexendo. A polícia falou para mim, falou, olha, senhor Arnaldo, não, é melhor o senhor se afastar, o senhor não ficar mexendo muito no caso, porque esse rapaz, ele é traficante, né? Ele havia sido, a conexão havia sido o rapaz estava dirigindo o carro dele e apontou ele como a pessoa que estava lá. Ele foi depor e falou que ele não matou ninguém. Ele só estava assistindo o jogo lá, né? Mas o carro dele estava lá, ele é visto saindo do carro, depois entrando no carro e indo embora, né? Não tinha câmeras no campo, mas tinha na rua exatamente onde eles deixaram o carro. Então, assim, para nós tinha tudo. Era um quebra-cabeça que a gente, se o delegado falasse, vem aqui, seu Arnaldo, monta o quebra-cabeça aqui, eu ia montar e ele ia ficar perfeito. Só que alguém foi lá, embaralhou essas peças, né? E elas, para a polícia e para a promotoria, ficaram sem conexão, porque a polícia acaba dizendo que as provas são fracas. Quando vai para o promotor também, eu não sei como que é feito o trabalho, né? Então, eu não posso falar mal do trabalho do promotor, mas o promotor, se ele tivesse pego o processo todo, imagino que quando tinha 200 páginas, seria fácil, né? Hoje são 2.000 páginas. O promotor pegasse aquelas 200 páginas, ele fosse olhando e vendo as conexões, ele ia ver, opa, pera, aqui tem isso, aqui tem isso. Então, ele teria como pressionar o delegado para que o delegado investigasse, né? Então, assim, as coisas aconteceram assim, eu até hoje, para mim é muito claro, tá? O que aconteceu, para mim é muito claro. Só que o processo está parado. A última vez que eu fui lá, que foi exatamente nesse processo que o rapaz me processou por calúnia, difamação e injúria, ele pedia 40 salários mínimos, queria que eu fosse preso e tal. O Ministério Público, por algumas vezes, achou isso extremamente exagerado, né? Tanto que, numa substituição dos promotores, o promotor do caso do meu filho foi lá para me acusar, num outro fórum, né? Ele foi substituir um promotor do meu caso, do caso que eu estava sendo acusado de calúnia, difamação e injúria. Quando eu chego lá, encontrei ele. E ele me defendeu. Ele estava lá para me acusar, porque eu era réu. Quando chega lá, ele me defendeu. Ele falou, não, o senhor Arnaldo é vítima. Ele falou, não tem cabimento. Aí o rapaz falou, mas eu fiquei preso 30 dias. Então, o promotor acaba falando assim, olha, você ficou preso, mas não foi o Arnaldo que te prendeu. Nenhuma prisão parte de um familiar de vítima ou de uma vítima. Quem te mandou prender fui eu, o promotor falou na audiência. O promotor falou, quem te mandou prender fui eu, porque eu achei que naquele momento havia indícios suficientes para pedir a tua prisão. E ele ficou preso durante 30 dias, né? Imagine se eu ia pedir para prender alguém, né? Eu respondi as perguntas do delegado, respondi as perguntas do chefe de investigação, várias vezes eles foram atrás de mim, queriam ouvir minha versão, queriam saber se tinham outras pessoas que podiam confirmar minha versão, né? Só que assim, imagine, meu filho tomou 3 tiros, 2 na cabeça, como que eu vou saber quem que tá lá, né? Então, eu lembrava que antes de acontecer a tragédia, tinha algumas pessoas, então eu apontei, falei, olha, era meu amigo, estava lá, esse, né? A polícia ouviu algumas pessoas, né, que eu apontei como, assim, como pessoas que estavam lá, mas eu não tinha certeza se poderiam dar alguma informação relevante, e a polícia acabou ouvindo alguns desses, e eu não sei se eles não quiseram falar, não quiseram se envolver, né, mas, assim, também nenhum deles acabou contribuindo para a investigação, né. Alguns deles falaram, olha, o fulano não viu o rosto, mas estava com a roupa tal, que bateu a roupa com o que estava na filmagem, né? Inclusive, eu consegui identificar rostos, mas não identifiquei roupa. E um amigo meu, que depois ele identificou a roupa, e não identificou o rosto, né? Enfim, olha, eu vou te falar que é um negócio muito complexo, muito difícil, né? Até hoje, sim, a gente sofre, né, algumas coisas,
consequências que assim, marcaram muito, né? Minha esposa, depois disso, entrou numa depressão, teve câncer, né? Tá se tratando ainda, agora tá melhor. Mas, enfim, assim, o nosso futuro hoje é um futuro incerto, entendeu? Porque, assim, o que eu vou te falar? Qual que é o futuro? Qual que é o nosso futuro? Né? As pessoas que mataram meu filho, um deles morreu. O primeiro rapaz que chegou a ser preso lá, morreu o ano passado, disse que numa troca de tiros com a polícia, acabou morrendo, né? E foi esse rapaz que entregou o outro que a polícia falou que era traficante, né? Esse rapaz acabou morrendo, ele ficou preso por 6 meses. Só 2 ficaram presos, esse e o suposto mandante, né? Que nós levamos algumas ameaças e a polícia achou que ele era suposto mandante. A polícia foi investigando nessa linha, né? Mas até descobrir quem que era o assassino. Quando descobriu o assassino, aí as investigações meio que ficaram paradas, né? Seu Arnaldo, a respeito dos direitos humanos, já que foi um crime muito brutal, os direitos humanos ajudaram o senhor, a sua esposa, a sua família, o conselho tutelar ajudou a criança, como é que ficou essas duas instituições brasileiras? Então, se eu te contar, assim, as pessoas próximas da gente, todos acompanham o caso, tá? Todos acompanharam. Olha, nós não tivemos ajuda de ninguém. Nunca ninguém foi na minha casa perguntar se eu estava precisando de uma cesta básica, porque quando eu era muito ligado ao meu filho, sempre fui. Eu tenho 2 filhos, né? Uma filha e um filho. E o meu filho, nós éramos muito amigos, assim, né? Sempre fomos, né? A gente tinha aquelas brigas de família, né? Mas sempre foi muito ligado. O meu filho, ele era, assim, vou usar uma palavra aqui, ele era uma moça, né? No sentido de que, assim, não brigava, a gente, quando eu falava, ele era mais alto que eu, mas quando eu repreendia, ele ficava quieto. Enfim, era uma, assim, se fosse até comigo, né? Porque eu joguei futebol há muitos anos, então quem joga futebol em várzea, essas coisas, né? Eu vou fazer 60 anos em dezembro. Eu passei por inúmeras discussões de campo, brigas de campo, só que quando nós saímos de lá, virávamos amigos. Eu tenho amigos de 50 anos que foram meus adversários um dia e depois pegamos amizades, né? Acontece que não recebemos ajuda de ninguém. Ninguém foi na minha casa. Quando meu filho morreu, eu trabalhava numa empresa, fui lá, meu chefe, muito gente boa, falou: Arnaldo, vai lá, faz o que você tem que fazer, você volta quando você puder. Eu fiquei 1 ano. 1 ano, o pessoal fala que tem aquele ano sabático, né? Eu fiquei literalmente 1 ano trancado na minha casa, chorando. Chorava, dia, tarde, de noite. Minha filha saía, minha mulher saía para trabalhar, meu genro saía, e eu chorava. Avisei a minha mulher, falei: olha, não quero que ninguém venha aqui. Não quero minhas irmãs, não quero suas irmãs, não quero ninguém. Eu quero ficar aqui sozinho. Então, nunca foi ninguém lá para nos ajudar, sabe? Perguntar. Eu fiquei 1 ano sem trabalhar. Então, imagine, né? Trabalhava, trazia dinheiro para casa, ajudava nas contas, tudo, enfim. Nunca ninguém foi lá me perguntar: olha, você está precisando, né? Como é que vocês estão? Vocês precisam de psicólogo? Precisam de um apoio jurídico, né? Para não fazer injustiça. Uma vez, um advogado, né? Porque aí já foi no processo de guarda da minha neta, né? A pessoa estava lá me processando e ainda estava usando meu nome, tá? A pessoa estava usando meu nome, usou meu sobrenome, e na audiência um advogado conhecido nosso foi lá nos ajudar. Na época não cobrou, ele falou: vou lá para ajudar, porque eu sei que vocês estão passando por dificuldades. E aí ele se comoveu, que minha esposa chorou lá na audiência da guarda da minha neta, porque eles queriam a todo custo tirar a guarda da minha neta, né? E aí ele se prontificou na delegacia, esse advogado. Ele foi na delegacia, foi lá conversar com o delegado e pedir providências, né? Ele não era da área
criminal, mas ele falou, Arnaldo, eu não sou da área criminal, mas eu conheço um pouco de processo, né? Então eu vou lá, vou perguntar, ver como é que tá, se faltam diligências, né? Se tem algum suspeito que ainda não depôs. Ele foi lá. Só que assim, não deu certo a ida dele na delegacia. O delegado estranhou, né, a atitude dele de querer nos ajudar. Na época, o delegado chegou a discutir com esse advogado, né, chegando até a comentar que ele que mandava na delegacia, enfim. Eu não vou entrar nos méritos agora. Mas esse advogado chegou a tentar nos ajudar, né? Mas depois dessa ida dele na delegacia, ele acabou entregando o caso, falou para mim, falou, Arnaldo, infelizmente não vou poder ajudar, e acabou, nem nos atende mais até hoje, né? Então, assim, o Conselho Tutelar ficou favorável à minha ex-nora, né? Porque, assim, eles alegavam, se você vê como é terrível, dentro do processo de guarda da minha neta, eles acusavam meu filho de tudo. Chamavam meu filho de nóia, vamos fazer de tudo para incriminar o fulano, vamos dizer que ele tem arma, vamos dizer que ele bate na criança, vamos dizer que ele usa drogas. Eles falavam de tudo, né? E chegaram, inclusive, uma vez a falar que o meu filho tinha ido numa festa de escolinha, numa festa de escolinha da minha neta, armado e ameaçado a eles, né? E aí, meu filho foi intimado, foi para a delegacia da mulher. Quando chegou na delegacia da mulher, minha filha foi junto lá, né? Eu fui, fiquei lá de fora, entraram meus filhos, né? E lá eles contaram a versão deles. E a delegada falou, vocês provam lá que vocês estavam lá juntos, tal. Minha filha tirou umas fotos, mostrou lá, porque eles haviam alegado, né? Minha ex-nora havia alegado que o meu filho tinha ido sozinho, que o meu filho estava armado, e o meu filho estava lá, tranquilo, junto com a minha filha, junto com a minha neta, tiraram fotos, apareceram junto com a família da minha ex-nora. Então aquilo desmontou a versão dela, tá? Meu filho falou, eu nunca andei armado. A delegada viu meu filho, né? Porque uma coisa é você falar da pessoa e você ouvir os dois lados. Porque assim, você conhece o malandro só de falar, né? Então a delegada ouviu meu filho, ouviu minha filha, e ali ela já falou para eles, falou, não, eu não acredito nessa versão que estão tentando impor para você, porque a pessoa veio aqui e falou isso, e vocês estão provando aqui que é o contrário, né? Você tem fotos que me provam, que desmontam a narrativa dessa pessoa, entendeu? Então, eles tentavam, assim, de todas as maneiras, né, nos implicar em alguma coisa, entendeu? E até o Conselho Tutelar, na época, acabou fazendo algumas manobras. Eles conseguiram uma manobra no Conselho Tutelar, que assim, quando nós apresentamos o caso lá atrás, no Conselho Tutelar, eles conseguiram tirar o nosso caso do Conselho Tutelar A e levaram para o C, entendeu? Eles conseguiram tirar aonde eles tinham conhecimento das pessoas que estavam no Conselho Tutelar X. Então, eles tiraram aqui inicialmente de um Conselho Tutelar, que foi o primeiro que acolheu a denúncia, e a delegacia, onde foi feito o inquérito. O que eles fizeram? Eles levaram o caso tanto para outro Conselho Tutelar, como para outro distrito, também próximo de onde eles moravam na época, né? Então, assim, nós ficamos sem entender, porque, na verdade, até hoje nós não entendemos como que funciona isso, né? Nós fizemos a denúncia no local. Ali tem o boletim, né, que a própria criança narra os fatos. A própria criança narra os fatos. Depois a própria criança vai no Conselho Tutelar, a própria criança narrou os fatos lá para o conselheiro. Estranhamente, depois eles levaram para outro Conselho Tutelar e para outra delegacia, entendeu? Então,
nós vimos isso aí como manobras na época, só que assim, nós não entendemos como que funciona o sistema, mas ninguém nos ajudou, ninguém. Senhor Arnaldo, eu vou perguntar uma coisa para o senhor, mas mais para o lado político, o senhor fique à vontade para responder como o senhor achar que deva responder. O silêncio do Congresso, ele mata os nossos filhos quando o Congresso não atua na área criminal, com aumento de penas e tudo, como deveria atuar. E se o senhor tivesse frente a frente com os deputados e senadores, o que o senhor falaria para eles sobre essa permissividade de ser criminoso no Brasil? Bom, assim, a sua primeira pergunta, né, que fala sobre se eu acho, né, que o Congresso, né, tem alguma implicação, né, ou alguma responsabilidade, né, com toda essa situação. Eu acho que tudo isso parte do Congresso, né? Por quê? Você fala até em aumento de penas, mas nós temos leis lá, nós já temos leis para punir, né? Por que essas leis não são aplicadas, né? Por que os congressistas lá, inclusive essa semana eu estava comentando isso, você vai a âmbito municipal, você vai entender o que eu estou falando. A pessoa vem, pede votos para nós, tanto o vereador como o prefeito vieram, pediram votos, né? Eu voto aqui desde que eu me conheço por gente, né? Enfim, eles pedem votos, nós vamos lá, elegemos eles. Depois que eles entram no cargo deles, eles começam a espalhar, eu estou falando aqui da cidade, tá? Onde eu moro. Eles começam a espalhar radares, eles começam a multar, eles começam a criar locais de proibição de estacionamento, tá? Você criar um centro, por exemplo, ruas centrais, você proibir de estacionar para melhorar a questão de estacionamento, mas a gente vê que é um negócio terrível, sabe? Ou seja, você coloca, você vota na pessoa e aí as pessoas vão lá e criam leis para te prejudicar. Então, assim, o Congresso funciona do mesmo jeito, né? O Congresso está lá porque nós elegemos eles, de São Paulo, do Rio, Espírito Santo, Bahia, enfim, do Brasil todo. São pessoas que foram eleitas lá, sabe? Agora, quantos desses eu tinha os números na época, 2017, 2018, 2019, eram 60 mil pessoas assassinadas, 50 mil pessoas assassinadas, 40 mil pessoas mortas no trânsito. Então, assim, é muito mais que uma guerra, é muito mais que uma guerra, sabe? E o Congresso está lá, sabe, votando coisas que, às vezes não vai mudar nada a vida das pessoas lá na ponta, igual eu estou aqui, né? O que as leis que eles criam lá ajuda a gente? Nada. Pelo contrário, eles criam leis para favorecer ainda pessoas que cometeram crimes, tá? Isso é consenso entre pais, entre pessoas que são cidadãos de bem, sabe? Que esperam nunca passar pelo que eu estou passando, pelo que outros pais estão passando. Sabe, a nossa preocupação, meu filho foi assassinado, né? Mas e aí, quantos mais serão, né? E existem leis lá. Agora, por que o cara comete um assassinato, ele vai para uma cadeia, depois de uns 2 anos, ele já está saidinha para matar outras pessoas, para cometer outros crimes, né? Por que não aplica a lei? Olha, assassinou, matou, cometeu crime grave, vai ficar a pena inteira lá, vai ficar a pena inteira. Ele vai ter muito tempo para pensar no que fez e as pessoas vão ver o exemplo, sabe? O amigo dele que está na rua, que comete crime, vai falar, poxa, fulano pegou 30 anos, vai ficar fechado? Ah, eu não quero ir para lá, não. Mas o cara vê o cara cometendo um crime, depois de 2 anos está lá saindo na rua, está lá nas biqueiras dele, está lá traficando, entendeu? Então, o Congresso, ele tem toda a responsabilidade, é do Congresso, é do Senado, sabe? Quando deixam, né, soltar traficantes e prender pessoas de bem,
né? Que país é esse? Que país é esse? Né? As pessoas hoje não têm segurança nenhuma, sabe? Eu conheço pessoas que ficam apavoradas, não saem de casa, né? Tenho amigos que não acreditam que a gente está de pé ainda, né? Mas eu falo assim, que nós acreditamos muito em Deus, né? E as pessoas, né, que fazem o mal aí, que cometem esses crimes, elas vão pagar, sabe? Vão pagar. Vão pagar e, assim, não vão ter escapatória, né, como a gente disse. Isso não vai ficar impune. Né? Um dia vai chegar, né, a conta para eles, né? Mas os nossos políticos, infelizmente, a gente vê lá hoje vamos dizer, um movimento todo aí, porque você tem policiais, você tem pessoas ligadas à segurança pública, né, se candidatando, tentando aprovar leis aí para endurecimento aí vamos dizer, dessa criminalidade, mas ainda a situação não mudou. Aqui na ponta, a gente vê impunidade atrás de impunidade. As pessoas cometem o crime porque sabem que amanhã vai ter saidinha. E outra, quando essa pessoa vai presa, ela vai direto lá ameaçar as testemunhas, né? Que negócio é esse de saidinha? Que negócio é esse de visita íntima? Que negócio é esse de direitos? Ué, direitos, quem tem direitos fomos nós que nos negaram, né, a conviver com meu filho já há 7 anos. Ele poderia ter outros filhos, eu poderia ter outras netas, ele poderia casar novamente, estar aí produzindo, fazendo coisas importantes, pagando impostos, enfim. Que governo é esse que a gente elege lá e eles só trabalham contra a gente? Sim, trabalho para a gente pagar imposto, ora, sustentar bandido, porque o bandido tem bolsa bandido, a gente não tem bolsa bandido. Né? A família da vítima que se dane, a família do criminoso recebe uma pensão do Estado, pago por nós, inclusive. Senhor Arnaldo, há alguma coisa que o senhor gostaria de falar, que eu não perguntei, que o senhor gostaria de pontuar, que a gente acabou não falando? Não, assim, eu acho que quando eu vou falar sobre o crime, sempre eu falo muito, né? As pessoas me perguntam, né? Porque às vezes você encontra uma pessoa que faz 7 anos que você não viu, então a pessoa sabe que meu filho morreu e ela quer saber o porquê. Então a gente conta algumas coisas, assim, são muitos detalhes, são muitas coisas, né? Nós sofremos algumas ameaças, tivemos que fugir, mudar. Minha esposa tinha 2 comércios, fechou. Enfim, isso mexeu com a nossa vida psicológica, material, né? Emocional, física, né? Em todos os sentidos. Mas se eu assim puder deixar uma mensagem, né, no final, porque assim tudo o que eu falei, quando eu falo para as pessoas, eu falo assim que eu sou um simples pai, né, que perdi um filho. Eu só sou um pai, mais um, né, desses milhares que perdem os filhos todos os anos, né? E quem assim tem obrigação de dar uma resposta é a Polícia Civil, né? Então nós levamos lá algumas coisas que a polícia me pedia e eu nunca acusei ninguém, né? Mas a polícia me perguntava: o senhor suspeita de alguém? Suspeitar eu não suspeito, mas seu filho tinha sido ameaçado? Sim, meu filho tinha sido ameaçado. Por quem? Pelo fulano. Então a polícia sempre foi quem vamos dizer, no decorrer das investigações, a polícia falou: olha, nós temos suspeitas. Teve uma pessoa que ligou, uma pessoa que informou, uma pessoa que fez a conexão. E aí nós fomos descobrindo ao longo do coisa, né, imaginando quem poderiam ser as pessoas, né, pelos antecedentes, pelas coisas que aconteceram no próprio dia. Então, assim, quero deixar bem claro que não é minha obrigação apontar, acusar, condenar ninguém, né? Nem a sua, você está ouvindo o meu relato, né?
E eu estou aqui contando fatos. Estou aqui contando fatos. Não estou acusando ninguém, não citei o nome de ninguém, para que depois, mais para frente, alguém venha falar alguma coisa, a pessoa me acusou, a pessoa me colocou numa situação difícil. Não. A própria polícia foi quem descobriu o que tem lá hoje. Baseado em algumas coisas que nós tínhamos, a polícia foi investigando e acabou chegando em algumas suspeitas, né? E depois, no final, declinou dessas suspeitas e tá tudo bem, para mim tá tudo bem, né? Eu nunca mais fui na delegacia, e tô, assim, não vou dizer que estou satisfeito, né? Porque a delegacia, a polícia tinha que investigar, fazer as conexões, levar para a justiça julgar, condenar, ou seja, não vai acontecer nada disso comigo, pelo andar da carruagem, né? As pessoas estão soltas, também não quero saber mais, enfim, né? Espero que Deus entre na vida de cada um deles e na nossa, né? Principalmente, Deus console o nosso coração e que levante homens e mulheres de coragem lá no Congresso, né? Na Câmara e no Senado para poder fazer com que essas leis sejam cumpridas e que essa impunidade, injustiça, né, acabe, né? Os pais ainda vão perder seus filhos, vão, mas que tenha uma resposta rápida da polícia, da justiça e as pessoas paguem. Vai ficar 20 anos? Fica 20 anos. Quando ele sair, pagou o que ele fez. Agora, não a pessoa, se quer ir na delegacia, prestar depoimento e está solta. Está vivendo com a família, tá tudo bem para ele, né? Então, essa é a mensagem. Seu Arnaldo, o senhor acredita em Deus? Sim, acredito muito, viu? Então, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Só não contei que ela existe para o senhor não ficar armado, já não ficar preparado. Tá. Quando o senhor reencontrá-lo, o que o senhor pretende fazer ou falar quando o senhor estiver frente a frente com a Dalton de novo? É um negócio que a gente sempre pensa, né? Porque, assim, reencontrar um filho, né? Eu acho que eu não falaria nada, só abraçaria e ficaria ali, né? Sem palavras, né? Não tem, eu acho que não tem, acho que não teria o que falar, né? Eu acredito muito em Deus, eu acredito que um dia nós vamos sim nos encontrar, né? Porque, assim, eu acredito que não é igreja, não é uma igreja, uma placa de igreja que vai levar uma pessoa para uma eternidade com Deus. Eu acredito que é o caráter, é o coração da pessoa, é a pessoa receber o mal e não pagar o mal com o mal, né? Mas pagar o mal fazendo bem, né? Perdoando lá as pessoas, né? Olha, eu perdoo as pessoas que fizeram isso com meu filho, porque elas não vão tratar comigo agora, elas vão tratar com Deus, sabe? Então eu acredito muito em Deus e um dia eu vou encontrar assim com meu filho, com outros familiares que já partiram, que são pessoas do bem também, né? E acho que eu não vou falar nada, né? Eu agradeço a Deus, porque eu sei que um dia nós vamos ter esse encontro, né? Mas eu acho que eu não vou falar nada para ele, só vou abraçá-lo e ficar ali curtindo, né? Senhor Arnaldo, que Pois não. conselho o senhor dá para os pais que estão passando pelo que o senhor já passa desde 2017, mas que estão passando hoje? Como continuar vivendo? O que o senhor tem para falar para os pais? Então, é assim, as pessoas sempre me perguntam, né? Como que a gente não surtou, né? Como que a gente não revidou, né? Essa, como falam, né? A injusta agressão, né? Nós fomos injustamente agredidos ali, né? Assim, e as pessoas às vezes me perguntam, né? Falam, poxa, como que você não fez nada? Enfim, né? A gente ouve, né, de casos de pessoas que acabam se vingando, tentando fazer alguma coisa, né? Porque vem o tempo passando e as pessoas ficam impunes. Aquilo realmente provoca, né? Uma sensação assim de que você tem que fazer alguma coisa, né?
Mas eu desde o primeiro momento, até por acreditar muito em Deus, eu acredito, assim, já falei para outros pais e sempre falo quando alguns pais me procuram, eu falo o que me ajudou, né? Na verdade, o que me ajudou a tirar o foco, né? Porque, assim, meu filho não volta mais, né? Eu entendi no ano de 2018, depois que eu fiquei um ano lá chorando, aquilo me ajudou a entender que meu filho não ia mais voltar, né? E que eu podia, sim, fazer alguma coisa por outras pessoas, né? Não que eu fosse impedir outros filhos, outros pais, outras filhas de serem assassinadas, mas que esses pais, esses filhos, essas filhas, esses parentes, eles pudessem também mudar o foco, né? Não ficar pensando só na questão da morte dos seus filhos, dos seus familiares, mas que eles pudessem colocar a mão na massa, fazer alguma coisa, né? Desde 2018, finalzinho, 2019, eu montei um projeto, né? Inclusive leva o nome do meu filho, cujo objetivo é dar apoio a vítimas de violências, né? Então, hoje eu estou envolvido mais ou menos nesse segmento, nessa situação, né? Que não é uma situação fácil, porque imagine você pegar pais ali, mães que viram seus filhos sendo assassinados, pessoas que até hoje estão procurando seus filhos, né? Que estão desaparecidos. A gente imagina que já estão mortos também, mas que até hoje não acharam os corpos, né? Enfim, imagine, né? O que você fala para um pai desse, né? Então, assim, eu sempre falo isso, e cito uma passagem da Bíblia, que na época Deus falou muito comigo, que ele fala assim, que para não pagarmos o mal com o mal, mas pagarmos o mal com o bem, fazendo o bem, né? Então, assim, se eu pudesse falar alguma coisa, né, que me ajudou bastante, foi exatamente montar esse projeto, poder ajudar, porque você ouve as dores das outras pessoas também, né? Você acaba vendo casos até piores do que o teu, né? Pessoas que estão passando verdadeiras tragédias, assim, e você olha e fala, poxa, eu perdi um filho só, né? Tem gente que perdeu 2 filhos, perdeu 2 filhas, sabe? E ainda teve que mudar de estado, porque estava sendo perseguido. São histórias semelhantes à nossa, mas, assim, são tragédias, às vezes, até maiores, né? Então, eu deixo esse conselho, né? Se você perdeu um filho, né, transforme essa dor, essa revolta, essa raiva, né? Deixa o caso lá com as autoridades, deixa eles, o seu filho, sua filha não vai voltar. A verdade é essa, né? Ninguém me falou isso, mas eu aprendi da pior maneira, né? Meu filho não vai voltar, posso fazer o que for aqui. Eu poderia contratar pessoas para irem lá e fazerem vingança, mas meu filho não ia voltar. E isso só iria piorar a situação, né? Eu tenho filha, tenho netas, então eu nunca fiz nada contra ninguém, nem vou fazer, né? A polícia se parou de fazer também. Hoje não me afeta mais, né? Eu quero continuar seguindo, ajudando, mesmo que sejam poucas pessoas, né? Mesmo que sejam pessoas ali que passaram situações até não tão difíceis quanto a minha, né? Às vezes a pessoa me procura e eu fico até constrangido, porque a pessoa vem com um problema mais simples até. E quando eu conto o meu caso, a pessoa fica estarrecida, né? Mas assim, você que é pai, que é mãe, que é filho, que perdeu o pai, enfim, faça o bem, né? Ajude outras pessoas, você vai ver que isso vai te ajudar muito. Você vai mudar o foco e você vai ver que vai ver um sentido, né? Hoje eu vejo um sentido. Meu filho morreu, mas assim, pessoas hoje estão recebendo, né, algo de Deus que se ele não tivesse morrido não estariam recebendo, sabe? Então,
a morte do meu filho teve algum sentido para nós, né? Embora fosse muito doloroso, né? Até hoje é, mas está gerando coisas boas para nós. É isso. Senhor Arnaldo, eu quero agradecer imensamente a participação do senhor. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo e contar uma história tão impactante para a gente. Ok, eu que agradeço, né? Espero realmente que ajude, né, outras pessoas aí, né, ouvindo a história. Às vezes tem pessoas que precisam ouvir algumas coisas, né, algumas realidades, né. E, assim, eu não estou falando de coisas que eu ouvi, né, eu estou falando de coisas que eu passei e estou passando até hoje, né. Eu te agradeço pelo contato, né, por ouvir a nossa história aí. Que Deus abençoe a todos. Nós que agradecemos, senhor Arnaldo, e novamente, pessoal, pode baixar para quem está vendo na TVD News. Entre alguns canais que disponibilizam a live está o Diálogo de Poder e o Silvio Navarro, é só entrar lá, baixar, que a gente não tem problema com o uso indiscriminado do audiovisual. Fiquem à vontade para usar. E, claro, como eu sempre peço, quando forem postar nas suas redes sociais, marquem os deputados e senadores para que a gente consiga alguma resposta, já que não consegue resposta de Osasco, pelo menos algum deputado ou senador para dar um posicionamento, principalmente se forem eleitos por São Paulo, na qual eles usam o nosso dinheiro. Então, se eles usam o nosso dinheiro, a gente tem que ter resposta. Pessoal, é isso. Fiquem todos com Deus. Eu encontro vocês aqui amanhã, neste mesmo horário. Tchau. Minuto Saúde Vitae Gold. Chega de viver com dor, inchaço, aquele peso nas pernas, pés, mãos, má circulação. Eu trouxe hoje a Ellen, minha amiga que é especialista em saúde, e ela vai contar para nós qual é o grande diferencial do Vitae 7 em 1. Isso mesmo, Poli. Enquanto muita gente precisa comprar vários frascos, é um de magnésio, outro de cúrcuma, aqui no Vitae 7 em 1 tem tudo numa cápsula para você. É muito mais prático e bem mais eficaz, hein? Com certeza, muito mais forte a ação do Vitae 7 em 1. A gente sabe que só o magnésio já promove uma faxina no corpo, né, Ellen? Exatamente, ele desinflama, melhora a circulação e alivia as dores nas articulações. Já a cúrcuma e o MSM têm um efeito anti-inflamatório que é bem forte. O colágeno tipo 2 ajuda a regenerar as articulações, enquanto a clorela limpa o sangue e fortalece os órgãos. É maravilhoso, gente, é forte e vai agir onde precisa. Para você que tem reumatismo, diabetes, pressão alta, você precisa usar o Vitae 7 em 1, não é, Ellen? Isso mesmo, não deixe para depois, já anota esse telefone aqui, ó, 0800 025 2024, que temos uma promoção especial para você. E ó, sabe o que eu tava olhando aqui? A gente tem 120 cápsulas dentro desse pote. Quanto tempo dura um pote de tratamento? 2 meses de tratamento. Olha que bacana, São você vai 2 comprar cápsulas por dia. um pote e leva 2 meses, direto do laboratório. Ligando agora, você vai fazer o teste. Você usa primeiro, paga depois, parceladinho, a perder de vistas e com um belo desconto de... 50%. Olha que maravilha, você vai ligar agora no 0800 025 2024 e vai adquirir pela metade do preço um pote para 2 meses de tratamento. E eu ainda vou liberar esse pote aqui, ó, que é o de erva de Santa Maria. Essa pomada é maravilhosa para você combater as dores pelo corpo. Liga agora, 0800 025 2024.